Voltamos. Então, vamos retornando com essa segunda live. Vamos retornar aqui para a nossa segunda live, quando nós vamos então trabalhar, aprofundar então essa ideia de ajuste exponencial, ajuste de potência agora, né? Então tá. Muito bom. Bom, então partindo daqui. Então, aqui nós temos uma tabela onde ela está relacionando o V e o P. Então aqui é uma daquelas tabelas de termodinâmica relacionando a pressão e volume de gases, e ele está interessado no gama e no C. Então ele quer determinar o valor do gama e do C, né? O P e o V são dados, então quanto vale o gama e quanto vale o C. Bom, olhando assim, a gente tem que dar uma mexida nisso aqui, né? A gente não vai sair direto e deu uma resposta. Ou coloca no computador e o computador dá uma resposta. Não, dá uma mexida no negócio. Por quê? Nós queremos a relação entre P e V dada dessa maneira, né? Então, nós temos que dar uma mexida nisso para colocar isso dentro de um modelo de ajuste de potência. Então, se o meu P, né, se o meu V está multiplicando o meu P está multiplicando V elevado a gama, eu passo esse V na gama para o meu lado direito e eu tenho, então, isso aqui, né? Ou seja, eu tenho que C vezes 1 sobre V elevado a gama. Da onde que saiu esse 1 sobre V, professor? Que coisa horrível. Ó, eu tenho C que divide V elevado a gama, né? Ou seja, a mesma coisa que eu ter 1 sobre V na gama vezes C, né? Mesma coisa. Ora, isso aqui também pode ser interpretado como 1 sobre V elevado a gama vezes C, né? Ou seja, a mesma coisa. Ou seja, daqui eu chego aqui, só dando conta de operações simples, né? Então, não tem nenhum mistério vir daqui para cá. Bom, tá. Então agora nós temos o seguinte. Se nós queremos colocar na forma, né, a nossa forma é de potência, AX igual a X elevado a B. Bom, o Y está claro que é o P. O C corresponde ao A, ou seja, então vamos fazer as correspondências. Né? Então, o Y corresponde ao P, esse aqui é o modelo, esse aqui é o que eu tenho. O A corresponde ao C. Mais. Agora, o X, quem vai ser o X? O X vai ser 1 sobre V, né? Então, o X é 1 sobre V elevado a gama. Então, olhando para essa correspondência, quem vai ser meu X? O X é 1 sobre V e o B corresponde ao gama. Então, se nós escrevermos dessa forma, a gente vai fazer um ajuste de potência, vai determinar quem é o C e vai determinar quem é o gama. E aí quem vai fazer essas contas vai ser o Excel. Mas, para colocar no Excel, nós temos que saber colocar, dir, né, o ajuste
nesse formato aqui. Então, aí, aquela história, o computador faz, mas a gente tem que saber pedir. E para saber pedir, a gente tem que saber um pouco de matemática. Tá? Assim que eu comecei a dar aula na FTEC, tinha assim uma ideia, tinha alunos que tinham uma ideia de que era só jogar num computador que resolvia. Não, não é bem assim. Tá? Não é bem assim. Só pegar a calculadora e tá pronto. Não. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer juntos. Então tá, vamos escrever aqui. Vou botar aqui o V, o P. Então eu tenho 54,3, 64,8, 72,4, 8,7, 118,6, 194. 2, 49,5, 7,6, 4, 19,2, 10,1. Aqui, digitei os valores. Bom, o que nós vimos ali? Tá? Nós vimos que o ajuste ele tem que estar na forma, tá? E igual a C vezes 1 sobre V elevado a gama. Esses aqui são os dados brutos. Então, o ajuste que nós estamos procurando para ajustar o C e o gama, para determinar o C e o gama, ele tem que estar nesse formato. Tem que estar com o P e tem que estar com 1 sobre V. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui embaixo. Vou colocar aqui embaixo, né? O meu x, que vai ser quem? Né? O meu x vai ser 1 sobre v. Né? Professor, eu não sei se é só para mim, mas eu só estou vendo só um PowerPoint. O Excel o senhor não está compartilhando? Não, não está aparecendo, não. Agora sim. Eu não tinha compartilhado. Obrigado. Valeu. Eu passei para o Excel sem compartilhar. Valeu. O y. Né? O y é o próprio p. Dessa maneira, o que nós temos? Né? Eu vou colocar aqui. Então, lembrando que nosso objetivo era o P igual a C de 1 sobre V elevado a gama. O P corresponde ao Y, o C, né, é o C, o 1 sobre V corresponde ao X e o gama é o gama. Então tá. Eu vou escrever aqui 1 sobre V. E aqui eu vou copiar o P. Beleza. Então, agora eu venho até o fim. Peguei todo mundo, né? Muito bom. Então, tá. Agora, o que nós temos? Então, nosso objetivo é fazer o ajuste de potência entre o meu x e o meu y. Então, eu vou selecionar, vou vir aqui, vou fazer o ajuste de potência entre o p e entre o x e o y. Aqui está ele, né? Aqui o ajuste de potência entre o x e o y. Bom, então tá. Como é que nós vamos fazer isso? Vou vir aqui, seleciono, adicionar linha de tendência, potência, e colocar aqui, né? E então aqui está o nosso ajuste de potência. Deixa eu só ver aqui. Ok. Então tá. Então tá aqui o ajuste de potência, né?
feito ele. Lá no PowerPoint, vocês têm todo esse passo a passo, né? Tá tudo aqui detalhadinho. Como fazer e tal, né? O nosso ajuste foi esse aqui, né? 17.626 elevado na 1.4, né? Então, esse foi o ajuste obtido. Então, a gente escreve ele aqui. Escrevi tal e qual a equação que o Excel me deu. Esse aqui foi o equacionamento que o Excel me deu. Aqui, o Excel ele não deu nas variáveis do problema, né? Ele colocou em x e y, ele não colocou lá quem... Ele não sabe quem é o y, ele não sabe quem é o x. Para ele, isso não interessa. Mas para nós, esse x e esse y interessa saber quem eles são. Então, a gente tem que escrever a equação na variável correta. Então, o y e o x 1 sobre v. Né? Dessa forma, né, se a equação correta é essa, e o objetivo do problema era determinar quem é o C e quem é o gama, então o C é 17.626 e o gama é 1.4237, certo? Assim que procede para determinar, então, constantes em leis de potência, né, que aparecem lá aparece muito na termodinâmica. Então, aqui, resolveu dois exemplos aplicados já de ajuste de potência, tá? Nós sempre trabalhar um pouquinho, alguma coisa, para chegar a obter o ajuste. Bom, agora a gente vai falar da escala log-log. A escala log-log é a escala onde o x tem escala logarítmica e o y tem escala logarítmica. Ou seja, está todo mundo em escala logarítmica. Antes, a escala log era só o y em escala logarítmica. Agora, a escala log-log, o x e o y têm uma escala logarítmica. E essa escala log-log, ela está associada ao ajuste de potência. Então, quando a gente tem dúvida sobre qual ajuste ser feito, eu vou fazer ajuste de potência ou ajuste exponencial. O ajuste de potência lineariza, ele forma uma reta na escala log-log. O ajuste exponencial forma uma reta só na escala logarítmica do y. Tá? E isso é determinante, né? Isso define o tipo de ajuste. Ou seja, vai me dizer qual é o melhor R. Tá? Meu R2. Bom, então, como se lineariza na escala log-log? Né? Então, eu aplico o logaritmo dos dois lados. Então, vai ficar log de y igual a log de ax na b. Vai ficar log de a, tem uma multiplicação. Então, vou ter uma soma. Se eu tenho uma potência, então esse expoente vem para frente. E aí, então, eu tenho log de y, log de x. Isso aqui forma uma reta, né? Então, eu tenho a escala x e y, se eu tenho uma potência, né? Se eu coloco isso na escala log-log, log x, log y, isso vai ser uma reta, certo? Lembrando que para aplicar a escala log-log, o x e o y tem que ser valores positivos, não pode zero e não pode número negativo, certo? Porque não existe um log de zero e não existe log de número negativo. Então já começa aí também uma outra forma de definir o que é quando nós usamos escala log e quando log-log. Na escala log, eu posso ter um x negativo, eu posso ter x zero. Mas na escala log-log, nem x nem y podem ser negativos. Porque isso é uma limitação do logaritmo. Bom, então, nesse caso aqui,
Então, nesse caso aqui, nesse problema, vamos escrever, né? Pegar 1 sobre V. Pego aqui 1 sobre V. O P, peguei 1 sobre V e coloco em escala logarítmica, o que vai acontecer? Ele vai formar uma reta. Eu pego log de 1 sobre V, log de P. Se eu peguei os dois logaritmos, coloquei em escala logarítmica, formou uma reta. Então, claro, fica claro para nós que a escala logarítmica, fica claro para nós que o ajuste é um ajuste de potência, não um ajuste exponencial. Para ser um ajuste exponencial, só o y tem que estar em escala log. Né? E quando eu faço o ajuste linear, a regressão linear dessa reta em escala logarítmica, né, eu vou ficar com log de P, né, que é o y, ele não sabe, o Excel não sabe que o meu y é o log de P. O Excel também não sabe que o meu y, o meu x, é log de 1 sobre V. Né? Então, escrevendo nas variáveis corretas, eu tenho essa expressão aqui, que é a mesma que está aqui, né? Bom. Muito bom. Então, se eu pego essa expressão aqui, né, que a gente obteve antes, usando o ajuste de potência, e escrevo na escala log-log, aplicando as propriedades do logaritmo, né, ou seja, uma multiplicação, eu tenho uma soma, eu tenho uma potência, então ela vem para frente. Né, e aí, então... Agora estou vendo, tem um ponto ali. Eu não sei se esse ponto... esse ponto eu acho que é do... Ah, tá. Eu pensei que fosse um ponto na tela, não, mas é um ponto ali. Enfim, então na escala logarítmica, então essa potência vem para frente. Né? E aí a gente vai observar, se eu tomar esse logaritmo, a gente vai ficar com o mesmo valor que a gente obteve aqui, né? Mesma coisa. Então, quando eu fiz o ajuste, eu fiz aqui pelo Excel, aqui botei linear, ele me deu essa expressão. E essa expressão aqui eu obtenho se eu tomar o logaritmo disso aqui. Então, se eu tomar o logaritmo disso aqui, eu chego nesse mesmo resultado aqui. Bom, então é que sim, é importante a gente destacar o tipo de ajuste. Quando eu tenho um ajuste exponencial e quando eu tenho um ajuste de potência. Então, o ajuste exponencial, a forma linear do ajuste exponencial é a escala log do y. Ou seja, ele vai ser linear quando eu tenho um gráfico y, eu tenho um gráfico x e eu tenho ln de y. E eu tenho potência quando eu tenho log-log. Log para x e log para y. Certo? Então, aqui eu vou ter um ajuste de potência. Muito bom. Bom, outro ajuste importante que aparece por aí é o ajuste hiperbólico. O que é ajuste hiperbólico? O ajuste hiperbólico é um ajuste que eu vou escrever neste formato aqui. Tá? Ele vai ser escrito nesse formato aqui. Ele está dito aqui. Isso aqui é um ajuste hiperbólico. Então, como é que ele é feito? Ele vai ser posto numa forma linear. E esse ajuste aqui, a gente vai começar agora a trabalhar com outros ajustes que o Excel não faz. Nós vamos ter que adaptar, fazer uma matemática aí para que a gente tenha uma resposta do Excel. Tá? Porque esses softwares que fazem as coisas, geralmente fazem o que é mais pedido, né? Quando começa a aparecer outras coisas, aí tem que fazer um pouco de modelagem, né? Como acontece aqui, o ajuste hiperbólico.
Bom, então, como é que eu vou fazer isso? Como é que se procede? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é que se eu tenho algo nesse formato, se eu permutar o y com o denominador, vou ter isso aqui, né? Então, o que eu saí daqui para cá, né? Aquela velha história. Eu tenho 1 sobre 2 igual a 2 sobre 4. Ou seja, essa igualdade é verdadeira. Então, se eu multiplico o 4 por 1, é a mesma coisa que eu fazer 2 por 2. Vai ser a mesma coisa que se eu pegar esse 2 aqui e esse 1 aqui. Ou seja, eu permuto, posso pegar esse 2 passa para cá e esse 1 passa para lá. Ficou isso aqui. Ou seja, nós não mudamos em nenhum momento, né? A igualdade é verdadeira nas três situações. A gente só foi trocando as coisas de lado, ou seja, multiplicando, passa multiplicando ou passa dividindo. Da mesma forma acontece aqui. Ou seja, eu posso multiplicar o y pelo denominador, eu passo de o y dividindo. Tal e qual aconteceu aqui. Bom, então, o que acontece? Eu posso ver que o meu 1 sobre y, ele é, eu vou chamar ele de y maiúsculo. Tá? Vou chamar ele de y maiúsculo. E aí eu posso ver que eu tenho uma relação linear entre o y maiúsculo e o x. Tá? Eu tenho uma relação linear entre o y maiúsculo e o x. E aí, então, eu vou poder fazer um ajuste, uma regressão linear entre y e x. Certo? Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá. Bom. Tá. Assim, aqui eu tenho o 1 sobre y. Quando eu coloco aqui, ou melhor, eu tenho x e y. Quando eu tenho x e y, eu tenho um gráfico nesse sentido aqui. Ó. Esse gráfico nesse sentido corresponde a esse gráfico aqui. Quando eu faço 1 sobre y, né, eu faço 1 sobre y igual a 0 mais a 1x, eu tenho uma reta. Eu vou ter uma reta. Então, aqui eu linearizo dividindo, fazendo o inverso de y. Bom, então vamos ver isso como funciona. Então, por exemplo, eu tenho esses dados aqui. Então, eu tenho um x, eu tenho um y. Lembrando que existe uma relação de causalidade entre o x e o y. Então, tá. Então, se ele está pedindo para fazer um ajuste de hiperbólico, o que nós precisamos? Tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer isso no Excel. Só pegar os dados aqui. Tá. Então, vamos chamar isso no Excel. Então, aqui está meu x e aqui está meu y. Não existe uma relação de causalidade, por isso que ele está escrevendo em f de x, né? Ou seja, tenho menos 3, x menos 3, menos 2, menos 1, menos 0,5 e menos 0,4. Aqui eu tenho 0,13, 0,20, 0,49, menos 2,01, 0,99. Ok, beleza. Tá, aqui. Bom, se eu for fazer um gráfico de dispersão, vê que ele tem esse formato aqui, né? Ele vai ter o formato de um formato que é bem característico da hipérbole.
Tá, então, o que nós vamos fazer? Nós não temos esse ajuste ali no Excel. Então, vamos trabalhar um pouco com ele. O que ele disse? E quando eu tenho esse formato, o ajuste linear ele vai ser 1 sobre y igual a 0 mais a 1 de x. Então, vamos fazer isso. Bom, eu vou ter que ter aqui 1 sobre y. Então, quanto é que é 1 que divide y? Aqui. Fiz 1 dividido por y. Então, tomando 1 sobre y, o que vai acontecer? Então, agora eu vou pegar este com este. Ou seja, eu tenho uma relação entre x e 1 sobre y. E vou fazer o gráfico. Ficou isso aqui. Tá. Aí alguém vai dizer assim, mas agora ficou esse ponto aqui perdido. Bom, né, ele tem uma justificativa para ele. Mas tá lá. Deixa eu ver uma coisa se eu anotei o valor certo do 13. Deixa eu só ver. É menos 13, né? Aqui é menos. Agora sim. Ó, agora fechou. Menos 13. Beleza. Tá ali. Para ver agora claramente que eu tenho uma reta, né? Antes, quando eu tinha o x e o y, né, eu tinha o comportamento bem hiperbólico, né? Que eu já tinha mostrado aqui para vocês, era bem hiperbólico. Então, quando eu fiz 1 sobre y, eu passei a ter uma reta. Beleza. Então, agora, nessa reta, nós podemos fazer a regressão linear. Então, já pegamos o padrão linear. Tá. Aqui. Ali a nossa regressão linear, né? Ali ela. E o que essa regressão linear está dizendo? Então, vamos lá interpretar isso. Aqui todo passo a passo. Então, essa aqui é a regressão linear, né? Então, essa regressão linear, o que o Excel me jogou foi isso aqui. Y igual a 2,89, x mais 0,9092. Tá, o Excel me jogou. Mas, no nosso problema, isso, não. O meu y maiúsculo corresponde a 1 sobre y minúsculo. Então, eu tenho que colocar no lugar do y maiúsculo 1 sobre y. Dessa maneira, reescrevendo o problema, eu tenho que y minúsculo, ou seja, ele passa multiplicando e todo esse lado, do meu lado direito, passa dividindo. E aí, então, eu tenho isso aqui. Certo? E aí, se eu pegar o gráfico... Professor, não está compartilhando, professor, de novo? Não está compartilhando o... Ah, tá. Valeu. Foi. Agora Se sim. puder voltar um pouquinho no começo dessa explicação. Então, o Excel me jogou essa expressão aqui. Né? E aí, o que acontece? Isso aqui não é o formato que nós temos. Então, o formato que ele está pedindo é o formato hiperbólico, porque isso aqui é o formato linear. Que é o que está aqui, né? O formato linear. O formato que eu quero é o formato da reta, da hipérbole. Então, isso aqui é o artifício e isso aqui é o que a gente quer. Então, dessa maneira, né, eu sei que eu vou ter o y maiúsculo igual a 1 sobre y. E dessa forma, eu tenho que 1 sobre y é isso aqui. Então, esse y minúsculo passa multiplicando e todo esse denominador passa dividindo. Bom, então, o que acontece?
o y vai ficar nesse formato aqui. Certo? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o gráfico ajustado. Então, como é que vai ficar esse gráfico ajustado? Vamos fazer esse gráfico ajustado. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá no Excel. Aqui, eu quero fazer o gráfico ajustado. Então, esse gráfico aqui, a gente usou ele só para fazer a regressão linear. Então, eu quero fazer o gráfico ajustado. Então, para isso, eu vou precisar do y, vou chamar de y ajustado. Então, quem é esse y ajustado? Esse y ajustado é o valor do y que nós tínhamos feito o ajuste. Está lá como sendo 1 sobre 2,8, 9, 52, x mais 0,92. Então, escrevi isso aqui. Então, o meu y ajustado é isso aqui. Então, como é que eu vou escrever isso? Vai ficar igual a 1 que divide. Abre parênteses. Tem que abrir parênteses para colocar tudo dentro do denominador. 2,89, 52 vezes x. Estou seguindo isso aqui. Mais 0,9092. Isso aqui é o ajuste que nós vimos, né, que nós reescrevemos. Então, aqui. Deu um valor parecidinho, né? Então, retomando. Da onde que eu tirei esse y aqui? Né? Esse y é o valor ajustado, esse valor aqui. Tá? Então, agora, é esse valor aqui. Então, agora eu estou pegando essa expressão e estou reescrevendo ela aqui. Então, agora eu vou ter o y ajustado. A gente vê que ele dá parecido. O valor ajustado ele tem que ser parecido. Ele não é igual. Ele é parecido. Semana que vem, quando a gente falar de interpolação, a gente vai ver que interpolação, sim, as coisas são mais parecidas, são iguais. Enfim. Então tá. Então agora eu vou pegar o y, o x, o y normal, o y dado, com o y ajustado. E vou fazer o gráfico. Então, a gente pode ver o seguinte, que o y ajustado, ele dá bem próximo, né? Então, como é que eu vou colocar agora essa laranja, né? Fazer o gráfico contínuo. Então, eu vou lá. Seleciono, né? Alterar tipo de gráfico. Né? Aí ele vai aparecer isso aqui. Então, aqui, onde eu estou falando de y ajustado, eu vou pedir esse modelo aqui, ó. Então, eu venho aqui, eu quero fazer esse modelo, eu quero modificar no y ajustado. Eu fiz isso, ok, e apareceu, então, aqui, esse gráfico. Ah, mas por que ele veio aqui e não foi até aqui embaixo? Olha, porque aqui, ó, o valor de y ajustado deu menos 4,018. E o y tabelado é menos 4,99. Então, por isso ele veio só até aqui. Certo? Quanto vale o R agora? Né? O R é o mesmo R da regressão entre o x e 1 sobre y, né? Que era de 0,99. Um ajuste bem bom, por sinal. Bom. Então tá. Então, feito aqui. Então, aqui todo o passo a passo de como eu fiz o gráfico, né? Tadadã. E aqui, então, nós temos agora uma outra situação. Tá? Uma outra situação. Que é essa aqui. Agora eu tenho um ajuste hiperbólico, mas a gente tem que trabalhar um pouquinho ele. Trabalhar em que sentido? Tá? Qual é a diferença? Qual é a diferença entre isso aqui e isso aqui? Uma diferença. Ah, são letras diferentes. Sim. Tudo bem. Se eu disser que o meu B é o Y e o meu H é o X, vou ficar com isso aqui. Então, qual é a diferença?
diferença é que aqui eu tenho x e aqui eu tenho 1. Daí, como fazer para transformar esse numerador em 1? Porque isso aqui a gente sabe fazer o ajuste. Isso aqui a gente vai ter que dar uma mexida, fazer alguma operação algébrica, para ficar com 1 aqui em cima. Tá? Em vez de ter x, 1. Então, a gente vai ter que fazer uma manipulação algébrica. Tá? Então, aquilo que eu dizia, que eu tinha mostrado antes, eu tenho 1 meio é igual a 2 quartos, fazendo manipulação algébrica, eu sei que 1 vezes 4 é igual a 2 vezes 2. Então, em nenhum momento eu mudei a igualdade. E eu sei que 4 que divide 2 é igual a 2 que divide 1. Em nenhum momento eu mudei a igualdade. E eu só manipulei algebricamente esses valores aqui, com multiplicações e divisões. Tá? Então, essa mesma ideia que nós temos que fazer aqui. Deixa fazer uma manipulação sem mudar a igualdade. Bom, como é que vai fazer isso? Como é que vamos fazer isso? Nós estamos quase acabando. Professor, só uma dúvida. Se tem um H em cima e um H embaixo, isso não, uma coisa não pode eliminar a outra, então? Tipo, uma coisa dividindo ali, cortar com cortar, não pode nesse caso? Não. Se é o mesmo? Só se tu tivesse isso aqui. A vezes B e H. Aí tu pode simplificar esse com esse, ficou 1 sobre A vezes B. Mas não é vezes. É o quê? É uma soma. Se é uma soma, tu não pode fazer essa conta. Tá certo. Obrigado. Tá? Isso aqui a gente vai simplificar como? Multiplicando em cima e embaixo por 1 sobre H. Ou seja, mesma coisa que dividir em cima e embaixo por H. Então, se eu dividir em cima por H ou multiplicar em cima 1 por H, o que vai acontecer quando eu fizer H vezes 1 sobre H? Isso aqui vai ficar 1. Então, na hora que eu fizer essa continha aqui, vai aparecer 1. E o que vai acontecer aqui embaixo? Bom, então são cenas do próximo capítulo, né? Ou seja, é o que vocês vão pensar no intervalo. Certo? Então, retomamos às 20 horas, 21h20. Então, 9h20, nós retornamos. Certo? Então, trabalho vocês têm. Daqui a pouquinho.